Fala pessoal, beleza? Vamos nesse vídeo aqui aprender a como formatar parte de um texto dentro de uma célula pelo VBA. Isso na verdade é uma dúvida enviada por um dos nossos alunos aqui, ó, por e-mail. Como é uma dúvida comum, a gente vai fazer um vídeo para responder essa dúvida, tá? Então eu vou abrir aqui o Excel, eu vou entrar aqui em um arquivo em branco do Excel. E aqui é o seguinte, ó, eu vou escrever aqui o exemplo dele. Digamos que ele quer escrever lá. Ele escreveu lá, proprietário, dois pontos, digamos Israel Henrique, tá? Que seria eu no caso. Ele quer pintar a palavra proprietário, tá? Proprietário tem que ficar em negrito e o resto da palavra tem que ficar na formatação normal. Beleza, eu vou entrar dentro do VBA, vou inserir um módulo e vou criar uma macro aqui, sub, criar um procedimento, formatar parte palavra. Ok? Bom, para eu formatar, para eu deixar uma célula em negrito, é muito simples. Deixa eu vir aqui, vamos lá. Eu quero deixar range B4, B4 é essa aqui, é em negrito, então range B4 ponto font, que é a propriedade que eu quero manipular. Essa propriedade tem suas características, bold é uma delas, bold é negrito. O valor dessa propriedade é um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. True deixa em negrito, então fica em negrito. E false fica sem o negrito, né? Ele tira o negrito. A questão é a seguinte, eu não quero formatar toda a célula, eu quero formatar parte da célula. Então vamos utilizar uma outra propriedade do objeto range. Range B4 ponto characters. Essa propriedade aqui, ela tem dois parâmetros. Primeiro parâmetro, start. Start é a posição da palavra que eu quero manipular. Por exemplo, a palavra proprietário, ela está na primeira posição, a letra P é a primeira posição da palavra. Então, start é a posição onde começa a palavra dentro do texto. Nesse caso é 1, começa na primeira posição. Length significa comprimento. Nesse caso, qual é o comprimento da palavra? Quantos caracteres tem a palavra ou quantas caracteres tem o texto que eu quero manipular. Nesse caso, proprietário, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A palavra proprietário tem 12 caracteres, porém eu quero colocar aqueles dois pontos no meio, então são 13. Então a partir do primeiro caractere eu vou pegar os 13 que compõem a palavra. Aí, quando eu apertar o ponto, essa propriedade aqui, ó, possui também a propriedade fonte. Tá? E aí, quando eu aperto o ponto, repare que agora eu volto a ter exatamente as mesmas propriedades que eu tinha quando eu estava aqui, ó, quando eu estava nesse caso aqui, ó, tá? Então aqui eu coloco bold. Bold igual a true, beleza? O que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai pegar os 13 caracteres, inclusive ele pegou aqui, acho que a letra I. Deixa eu ver a palavra... só isso daqui, exatamente quantos caracteres tem só essa palavra aqui, ó. Igual num caractere. Só essa palavra tem 12 caracteres, então tá certo. 12 caracteres, então são 13 com os dois pontos, beleza. Repare que ele deixou negrito, tá? Apenas aquela palavra ali. Ok. Digamos que eu quero também pintar a fonte. Então eu vou escrever aqui, ó. Exatamente o mesmo trecho de código até a fonte, até o fonte, que é a propriedade que eu estou manipulando. Ponto, para eu alterar, por exemplo, o nome
da fonte name, eu pego a propriedade name, aqui eu escrevo entre aspas o nome da fonte, por exemplo, Monte Serra. Vou colar de novo esse mesmo trecho e agora eu quero alterar a cor, então ponto color, por exemplo, vamos colocar como verde, RGB green. RGB green vai deixar ela verde. E vamos colocar também itálico. Então eu vou escrever aqui a mesma coisa, ó, ponto italic igual a true. Igual a true também. E aí ele vai lá, ele vai deixar em negrito, proprietário, vai alterar para Montserrat, deixar verde e itálico, tá? Aqui eu consigo manipular parte do texto apenas, beleza? Repare que eu escrevi o mesmo trecho de código aqui, ó, várias vezes, tá? Isso aqui você pode deixar esse código menor. Quanto menos você escrever, melhor. Quanto menor for o seu código, melhor depois para depurar, para entender. Nesse caso, como a mesma instrução ela se repete várias vezes, podemos utilizar uma estrutura chamada with. E aqui eu coloco exatamente até onde vai se repetir. No caso, eu coloquei até o objeto fonte aqui. Vou fechar aqui a estrutura with aqui embaixo. And with. Agora, quando eu apertar ponto, olha o que vai aparecer. As propriedades da fonte, do objeto da propriedade fonte. Por quê? Porque é como se ele continuasse, tá? Então, tudo que está aqui, quando eu aperto o ponto, é como se ele continuasse o que eu escrevi em cima. Então eu escrevo apenas .bold igual a true. Agora que interessante, ó, se eu escrever o ponto de novo, ele vai trazer novamente as propriedades que estão aqui no with, tá? Isso poupa de eu escrever sempre a mesma instrução de código. Eu vou escrever apenas o que se repete. .name igual a Montserrat. Posso escrever 2 pontos, por exemplo, e apertar o ponto de novo. Ó, ponto color igual RGB green. Ó, gray, green. Assim. E aqui eu posso colocar, por exemplo, ó, ponto italic igual a true. Então repare que o código, ó, aqui tem que botar 2 pontos. Repare que esse código enorme, eu consegui reduzir ele para essas linhas aqui, tá? Compensa quando você tem uma instrução muito grande e várias linhas de códigos ali que se repetem, você usa a estrutura with, beleza? Digamos que eu quero formatar, como é que eu faço para tirar a formatação? Range b4.clear format, tá? Ele vai tirar a formatação. Digamos que eu quero agora escrever aqui, ó, data do laudo igual 28/10/2020, por exemplo. Eu quero pintar apenas a palavra data do laudo. Quantos caracteres tem? Igual número caractere 13, tá? Então é exatamente o mesmo código, por incrível que pareça, o mesmo código. Aqui vai ser B6. Beleza, eu vou executar. Olha lá, ele vai pintar, vai formatar apenas parte da palavra, beleza? Claro que existem casos, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um outro exemplo. Vou escrever uma frase agora, digamos aqui: VBA Academy, o curso de VBA mais completo do Brasil. Digamos que para esse caso específico eu quero pintar a palavra curso de VBA. Como é que eu faço aqui para pintar exatamente curso de VBA? Não está no começo, eu também não sei quantos caracteres existem nesse trecho. Então vamos lá. Eu vou primeiro declarar uma variável chamada de start as integer. Uma outra variável chamada length, de comprimento, as integer também, tá? Então start as integer, length as integer, start comprimento, length comprimento, são os parâmetros aqui, ó, são os parâmetros
dessa propriedade aqui, ó, tá? Bom, vou criar uma outra variável chamada palavra, digamos, procurada. Procurada as string. Essa palavra procurada é a palavra que eu quero procurar dentro do texto. Então, palavra procurada vai ser igual a, no caso, curso de VBA. É isso que eu quero procurar. Curso de VBA. Agora, onde que essa palavra começa aqui no texto? Curso de VBA. Não sei exatamente, mas há uma função que traz essa informação para mim. Start igual a in_str, in_string. Ele abre parênteses. Start é o que? É a partir de onde eu quero fazer a procura no texto. Então aqui eu tenho o range B3, está escrito esse texto. Eu quero começar a procurar a partir do primeiro caractere, obviamente. String 1. String 1 é a palavra aonde que eu estou procurando a palavra. É o texto maior. Nesse caso, eu estou procurando alguma coisa nesse texto aqui. Ok? Então, esse texto aí, ó, é range B3. Ponto value. Então, nesse texto, eu quero procurar uma palavra. Qual palavra eu quero procurar? A palavra curso de VBA, representado pela variável palavra procurada. Ok? Executando esse código, ó, start é 15. Tá? Por que start é 15? Porque ele está procurando a palavra curso de VBA nessa palavra aqui, nesse texto. Então, no 15º caractere, começa a palavra curso de VBA, beleza? Ok. Agora que eu já sei em que posição começa a palavra, eu quero saber qual que é o comprimento da palavra. Então, o comprimento da palavra, length, vou utilizar essa variável que eu criei. Vamos utilizar a função len, que é intuitivamente, né, de length, comprimento. Expression é a palavra que eu quero medir o comprimento. No caso, curso de VBA representado pela variável palavra procurada. Executando aqui, ó, start 15 e tem 12 caracteres de comprimento. Então, justamente no parâmetro start, vou colocar a variável start. E no parâmetro length, eu vou colocar a variável length. Então, vamos executar essa macro. Range B3, eu quero limpar os formatos. Clear format. Ó, então ele vai procurar a palavra curso de VBA, vai localizar, e aqui ele vai deixar, aqui é B3, tá? Tô fazendo errado, deixa eu voltar para cá. Aqui é B3, não B6, então vamos fazer de novo. Agora sim, deixou o curso de VBA negrito, deixou itálico, alterou a fonte e green, beleza? Curso de VBA. Ok. Agora, digamos que eu quero fazer isso com curso de VBA mais completo. Executando aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Curso de VBA mais completo. Agora eu quero apenas Brasil. Então, Brasil. Executar o código. Apenas a palavra Brasil. Como aqui já estava formatado, né? Ele só manteve a formatação. Vamos ver esse B3. Esse B3 não está limpando o formato. Clear. Tá. Deixa eu tirar. Aqui eu tenho que colocar de novo uma forma de limpar esse formato aqui também é o seguinte, ó, porque esse método ele é aplicado aqui em B3, né? Então ele não tira o formato, mas eu posso fazer assim, ó, range b3.value2 igual range b3.value. Isso aqui vai fazer com que ele tire o formato, tá? Porque ele vai colocar o valor, apenas esse value2. Eu tenho uma aula explicando sobre isso aqui no YouTube, inclusive lá no módulo sobre o objeto range, tá? Ele vai pegar apenas o valor da célula, sem considerar a formatação.
Então ele vai pegar o valor e vai jogar para cá. Ele limpou, enfim, ele limpou ali o formato. Executando aqui, agora só o Brasil lá vai ficar formatado, ok? Então pessoal, por hoje era só, era isso. Se você gostou desse vídeo, clica aí no like, comenta, compartilha, porque isso ajuda a gente aqui, beleza?